Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta agora para mais um vídeo nosso do livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. Tá? Estamos no capítulo 7, O Trabalho se torna egoísta. Lembrando que nós estamos agora na parte 2 do livro, que é a parte que fala sobre a realidade do pecado em um mundo caído. A primeira parte a gente falou sobre a criação, a intenção de Deus para o trabalho na perspectiva da criação, do mandato cultural. Então agora nós vamos trabalhar, o trabalho se torna egoísta. Antes de começar, gostaria de pedir para vocês que, por favor, curta esse vídeo, compartilha com as pessoas que têm interesse nessa temática de vocação. Se inscreve no canal também, porque isso vai ajudar muito a gente aqui, tá bom? Vamos lá. Então, o trabalho se torna egoísta, né? O texto que ele se baseia é no texto da Torre de Babel, que está em Gênesis capítulo 11, dos versículos 2 até o versículo 4. E diz assim o texto: Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar, e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: Vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então, o primeiro subtópico que a gente vai tratar aqui é façamos para nós um nome. O objetivo dele é falar sobre essa história da Torre de Babel com a intenção do coração daquelas pessoas que estavam construindo aquela torre. Tá? A inclinação de tomar o trabalho em fundamento de identidade da pessoa. Eles queriam que aquela produção da torre se tornasse a identidade deles, que o nome deles fosse engrandecido, né? Eles queriam encontrar segurança e controle do próprio destino através do trabalho. Então, esse capítulo, quando ele fala sobre que o trabalho se torna egoísta, ele está trazendo esse perigo, por causa do pecado do homem, dessa realidade, o perigo que o trabalho pode se tornar na vida das pessoas, né? A segurança e controle. Tem pessoas que querem trabalhar para ter um salário melhor, para que assim eles dizem que eu tenho um controle da minha vida. Quando que, no entendimento do cristão, ele percebe que o Senhor é o Senhor da sua vida e que controla a sua vida e que é o Senhor da sua vida, e não a segurança dele não está no trabalho em si. Tá? Então, a transformação do trabalho por causa da queda é uma edificação neurótica de nossa autoestima, construindo para nós o nosso próprio castelo, né? Construindo nosso próprio reino lá, através do nosso trabalho, dos nossos bens, e começam a se criar ídolos a partir disso. A gente já falou no capítulo anterior sobre a criação de ídolos. Existem dois motivos por que eles construíram a Torre de Babel. O primeiro, tornar a construção mais eficiente, a maior torre que já existiu. Eles queriam que o nome dele fosse engrandecido a partir daí, né? A maior torre que já existiu, uma tecnologia nova. Eles queriam criar algo inovador. O segundo, na linguagem bíblica, façamos um nome. Eles queriam ligar a sua identidade ao trabalho, trazer esse entendimento da sua ligação do trabalho com a si mesmo. Olha uma citação que ele diz aí: os componentes dessa história são característicos do espírito da sociedade em todos os tempos, não só em Babel. O projeto é tipicamente grandioso, as pessoas o descrevem com entusiasmo, como se fosse a realização suprema. Ao mesmo tempo, quando se juntam para preservar a sua identidade e controlar seu destino, revela que são inseguras. Eu acredito que você já se encontrou com alguém falando do seu ministério, do seu trabalho dessa forma. O objetivo dele é se promover e falar das grandezas que ele tem feito, ou que a sua instituição tem feito, ou até mesmo a sua igreja ou fundação tem feito. A gente precisa ter muito cuidado com isso. O engrandecimento próprio só mostra a nossa insegurança. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a grandeza de Deus que nos sustenta, isso traz para a gente um consolo e traz para a gente uma perseverança maior do que podíamos imaginar. Eu lembro de uma história que o Russell Shedd, ele estava indo pregar em um congresso no Betel Brasileiro, aqui em João Pessoa, e a pessoa que foi apresentar ele para falar
começou a falar que ele era doutor, que tem comentários do Novo Testamento, comentário da Bíblia toda, que fez isso, que fez aquilo, que fez aquilo, que fez aquilo, e ficou uns 5 minutos falando de quem era Russell Shedd pelas coisas que ele fez e as grandezas, né, diante do mundo, né, e o pessoal já estava, uau! E no final a pessoa falou assim, e também, gente, ele também é um servo de Deus, queria convidar aqui o Russell Shedd. Aí o Russell Shedd chegou e subiu e fez, gente, olha o seguinte, esqueçam tudo que vocês ouviram agora. Lembre só da última frase. Lembre-se que Russell Shedd foi um servo de Deus. Isso é o que é mais importante para mim. O que ele estava passando? Ele estava passando a ideia de que a sua identidade não estava focada no que ele fazia. Não estava focada nas suas obras das suas mãos. A sua identidade estava em Deus. Tá? E esse livro vem para falar justamente sobre isso, esses extremos, essas brigas que nós temos dentro de nós, a briga de ídolos dentro do nosso coração. Porque o livro vem para falar que o trabalho é muito importante. Nós vimos nos 4 primeiros capítulos do livro a importância do trabalho, para que Deus criou o trabalho. Mas o trabalho nunca foi intencionalmente criado para ser um ídolo ou para formar a nossa identidade. A nossa identidade está em Deus, está no fato de Cristo ter morrido por nós, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, resultados em materialismo e autoglorificação. Então, quando você vê lugares ou pessoas ou instituições que têm essa intencionalidade de se autoglorificar, então você já percebe esse tipo de ídolo no coração, ou que o trabalho, de uma maneira meio que inconsciente, se tornou o foco da sua identidade, quando, na verdade, uma igreja primariamente bíblica, uma instituição cristã, pessoas que têm o coração devotados ao Senhor, seu foco está na glória de Deus em todo momento. Então, as duas coisas pelas quais ansiamos desesperadamente, glória e relacionamento, só podem coexistir em Deus. E só podem existir em Deus. Então, quando o orgulho entra no nosso coração, a gente quer competir com os outros, a gente quer mostrar que tem mais resultado do que o outro, que está mais à frente do que o outro. E esse trecho do capítulo vem nos ensinar sobre o perigo que isso traz, tá? Se a gente aceitar a nossa própria natureza caída, assim como a do mundo, aceitarmos a nossa própria natureza caída, assim como a do mundo, nos faz buscar a Deus constantemente para nos lembrarmos do que não conseguimos realizar sozinhos. O DNA do egocentrismo e do orgulho competitivo trabalha no íntimo de todos nós. Então nós precisamos nos lembrarmos que nós dependemos de Deus para tudo que a gente faz. E aí a gente vem iniciar a história de Esther. Esther, a rainha Esther, né? O poder de se estar no palácio. E aí o autor vem mencionar sobre a importância que é a narrativa de Esther, né, em relação a esse quesito do trabalho se tornar egoísta, nesse tópico. Então, Deus ele vem trabalhando na vida de Esther. Se você observa o livro de Esther, não tem mencionado o nome de Deus, não é sobre um ministério, não está falando de igreja, não está falando de sacerdote, é de um contexto de governo e do povo de Deus, que Deus escolheu, o povo de Israel. Então, estava cativo, e Deus usa Esther para que esse povo não sofra. Mas tem muitas similaridades com a história de Daniel, de José e de Esther. Os três eles frequentavam os mais altos círculos de poder nas instituições culturais seculares que pertenciam. Isso é interessante. Essas pessoas aí, Daniel, José e Esther, eles eram pessoas que tinham trabalhos seculares. Que quando a gente vê pessoas envolvidas com trabalhos seculares, a gente não consegue relacionar isso hoje, na cultura de hoje, dualista que existe, não consegue relacionar isso com servir a Deus muitas vezes. Então, tenho vários amigos, médicos, procurador da justiça, juízes, músicos, que estão servindo a Deus em ambientes que não são ambientes eclesiásticos, mas eles estão servindo a Deus sim. A gente precisa quebrar esse paradigma o mais rápido possível, para que a gente possa entender que servir a Deus tem a ver com toda a nossa vida, que o Evangelho e a realidade de Deus alcança toda a nossa vida. E aí, a citação que temos aqui geralmente é difícil fazer os cristãos entenderem que Deus não deseja usar homens e mulheres somente no ministério, mas também em outras áreas, como direito,
medicina, administração, artes. Essa é a grande deficiência, de nossos dias. Ele traz o exemplo, em relação a essa citação, ele traz o exemplo de Esdras e Neemias no mesmo contexto histórico, quando o povo estava cativo e ele foi liberto para reconstruir os muros de Jerusalém. E Esdras, ele tinha o perfil de um ministro. Só que Neemias, ele era o perfil do planejador e do construtor. E Deus usa esses dois tipos de homens para a reconstrução de Israel, porque ele quer usar todas as áreas para a sua glória. Então esse exemplo que ele traz de Esdras e Neemias é interessante para relacionar com essa ideia do homens e mulheres sendo usados no meio secular, né? E aí Mardoqueu começa a conversar com Esther. Ele começa a perguntar, a falar para ela assim, olha, talvez foi para esse momento que você chegou à realeza. Para esse momento agora, esse poder que vocês têm aí de estar no palácio, essas circunstâncias que você está, né? Então talvez o seu trabalho, a sua função, talvez foi para esse momento que Deus chamou você, que você está sendo despertado para exercer e trabalhar para a glória de Deus no seu trabalho, na sua função. O que ele pode argumentar é que um contexto histórico para a história de Esther é que talvez ela tenha se corrompido, talvez ela não esteja com a sua consciência totalmente limpa. E assim é o mesmo para nós. Talvez você já está há muito tempo no seu trabalho, as pessoas não consideram você um cristão, né, piedoso, um cristão que é um exemplo de cristão. Talvez as brincadeiras sejam em níveis pesados demais. Talvez você pensa, não tem mais jeito para mim, é melhor ficar com essa capa que eu estou aqui de não cristão mesmo. Mas a Bíblia nos dá o relato que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para você voltar para o caminho que deve ser trilhado. E como voltar para esse caminho? Existem alguns passos e algumas sugestões que nós podemos falar aqui também. Então, o próximo ponto que é justamente sobre essa ideia do voltar, né? Voltar para o alinhamento com Deus em relação a essa questão do trabalho. E aí o perigo de estar no trabalho. Esther está em uma situação, né? Então a situação de que talvez ela perca tudo ao falar com o rei, versus o perderá tudo. Ou seja, ela ou perde tudo com certeza, ou ela talvez perde tudo se ela for até o rei. Porque a razão da outra rainha ter morrido foi justamente por uma atitude parecida como essa que Esther estava para tomar. Mas ela estava presa numa linha aí de escolhas e decisões, ou ela perde tudo, ou talvez perca tudo. E aí Mardoqueu apela para onde? Para a vocação dela, para o que ela foi chamada. E ele diz isso, quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza. A gente sabe que a vocação tem a ver com a voz que chama, tem a ver com o chamado. E esse chamado não é para você cumprir algo para você mesmo, é para você servir um propósito, para você servir pessoas, servir o bem comum. Então, esse chamado tem a ver com outras pessoas, está fora de você. Tem a ver com outras pessoas e tem a ver com a glória de Deus. Então, Mardoqueu apela para a vocação de Esther. Se não estiver disposto a arriscar sua posição no palácio em benefício dos semelhantes, o palácio controla você. Você está sendo controlado pelo palácio. E aí o palácio pode ser o seu trabalho, sua posição, sua reputação, pode ser o dinheiro, o seu medo de perder o dinheiro. E isso tudo está ali controlando. E nós não fomos chamados para sermos controlados por isso, mas nós somos chamados para servir o Senhor. A graça vai nos conduzir nesse caminho de volta. A graça vai alinhar, né, essa dependência que nós temos de Deus, desses talentos que nós temos, nunca é nosso, nós não podemos dizer que nós temos esses talentos, mas eles foram nos dados pela graça de Deus. Então, nós precisamos trilhar um caminho de excelência dentro desses estabelecimentos, que é justamente o próximo tópico, vivendo com excelência no palácio. Esther vai e diz assim, se for preciso morrer, eu morrerei. Estou disposta a morrer por isso, a entregar a minha vida. Só que a gente tem que ter um cuidado quando a gente escuta esses exemplos de pessoas como Esther, como Daniel, porque a gente
pode ter uma tendência de ser motivado pela culpa, de eu não estou fazendo nada, meu Deus, e agora? Eu preciso ir além e ficar com essa motivação pela culpa, olhando para os exemplos dessas pessoas. Essas pessoas serviram de exemplo para nós, mas o que nós vamos ver é que elas têm uma função de mostrar algo muito especial, que vamos ver daqui a pouco. Então a gente precisa também sair de um lado desse, de ser motivado pela culpa, e ter um cuidado para não querer operar em um tipo de melhor cristianismo. Então a gente sai de ocultos, né, cristãos agentes secretos, para um cristão meio que fariseu, né, sair por cima de todo mundo, e se torna meio que desagradável o relacionamento com as pessoas lá. Então, entre esses dois tipos de pensamento, existe a realidade de que a culpa não pode nos motivar. Nós não podemos querer ser melhor do que as outras pessoas ou apresentar de uma forma desagradável diante das outras pessoas. A realidade é que existe um abismo entre nós e o divino. Um abismo que nós não conseguimos alcançar. Esther percebeu isso na ilustração de Esther, né? A função dela, ela serve como para identificação e mediação. Ela media o povo, o seu povo estava condenado, e ela se torna uma mediadora. Ela se identifica com a causa do povo e ela se torna uma mediadora e diz: se for preciso morrer, eu vou morrer e vou me entregar por essas pessoas. Ela está apontando para quem, gente? Está apontando unicamente para Cristo. Cristo é essa ponte. É Ele que faz essa ponte entre nós, esse abismo, né? Essa ponte do abismo entre nós e Deus. Então Esther, na verdade, é uma ilustração da graça de Deus através de Cristo. Ela aponta para o Evangelho. Ela, a verdade sobre Cristo como a ponte, o convencerá de seu valor real e inestimável. E, ironicamente, quando perceber como é amado, seu trabalho ficará menos egoísta. De repente, todas as outras coisas que cercam o trabalho, influência, currículo, benefícios que ele oferece, nada mais serão do que coisas. Você poderá arriscá-las, gastá-las, até perdê-las. Você estará livre. A partir do entendimento de que Cristo é a ponte, você estará disposto a qualquer coisa por causa dele. Então, essas coisas, influência, currículo, benefícios, existem pessoas meio que se matando ou comendo vivo outras pessoas por causa disso, querendo um espaço na empresa e faz mentira. Gente manipula a situação para sair bem diante do chefe. E o mundo, a mentalidade do mundo é focada totalmente nisso. Só que a perspectiva bíblica não é essa. A realidade bíblica não é essa. O cristão, ele é livre. Ele pode entregar tudo por amor a Cristo. E aí, a parte final que eu achei mais legal também foi em relação a que a rainha Esther, ela é 14 vezes no livro chamada de rainha. A rainha Esther. 13 vezes ela é chamada de rainha depois dessa frase: se for preciso morrer, eu morrerei. O que é que isso pode nos ensinar? Você se tornará uma pessoa importante não por tentar fazer seu próprio nome, mas por servir aquele que disse a seu pai: por amor de ti, que a tua vontade seja feita. Que o nosso coração seja disposto a servir ao Senhor, de entregar a nossa vida para a sua glória. E que Deus abençoe você. Eu espero que você tenha gostado desse capítulo e a gente se encontra no próximo vídeo.